Pessoal, estamos começando mais um programa Gestão em Foco, que tem como objetivo levar até você ferramentas, instrumentos e informações sobre a administração pública, para que juntos possamos avaliar melhor como estão os nossos gestores, como está a prestação de serviços para a nossa cidade, no estado e no país. O tema do programa de hoje é Finanças e Orçamento. E por isso recebemos aqui no nosso estúdio os economistas Ivonete Ramos e Arlindo Carvalho da Rocha, eles que são professores do curso de Administração Pública da ESAG. Obrigado, professor Ivonete, por estar presente, professor Arlindo. Obrigado pela oportunidade. Como falávamos, finanças e orçamento às vezes parece ser um dragão de muitas cabeças. Parece ser bem difícil para nós compreendermos essa execução orçamentária, esses investimentos, se há recursos ou se não há recursos para efetivar as políticas públicas. Então, hoje no nosso programa, nós vamos trazer um pouquinho, apenas um milésimo, né, professora, do que é esta área tão importante, que é a engrenagem que faz a máquina entrar em ação, né? Com certeza. Alguns aspectos básicos e relevantes, né, porque de uma forma breve, alguns itens que são necessários para poder ter um acompanhamento das finanças públicas e também do orçamento, né, professor? Professor Arlindo, vamos começar aqui, para primeiro a gente conseguir, quem está em casa, entender essa nossa conversa de hoje. Qual é a diferença entre finanças e orçamento? Nós já vamos entrar aqui em conceitos, mas o que é que diferencia dentro desta área? Boa noite a todos, a satisfação estar no seu programa. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que finanças, ou seja, reflexo, dinheiro é uma coisa, orçamento é outra coisa absolutamente diferente. E uma das questões que mais confunde o espectador e confunde as pessoas de um modo geral é que elas confundem orçamento, eu não tenho orçamento, ou eu tenho orçamento, ou o orçamento me permite ou não me permite, com dinheiro. E na verdade as coisas não têm essa conotação, porque dinheiro é dinheiro e orçamento é orçamento. O orçamento, na verdade, é uma autorização de gasto e somente isso. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre isso. Inclusive, até você vai observar que em alguns momentos entrarão alguns slides aqui na sua tela, para que a gente possa entender, ser bem claro, né? A gente aprender um pouquinho sobre essa área. Professor, o que então é finanças? O que é isso? Finança pública? Bem, Caê, no campo, né, das finanças, de uma forma geral, nós podemos caracterizar as finanças como sendo a gestão de ativos financeiros. Isso se nós puxarmos para uma área de economia empresarial, por exemplo, né, de uma forma bem generalizada mesmo, gestão de ativos financeiros ou gestão de fundos, né, de recursos pertencentes a algum determinado negócio, uma determinada empresa, né? Mas, para esse caso específico, nós temos que pensar da seguinte forma: são finanças voltadas a um público específico, e no caso, finanças públicas. Esse termo públicas, buscando um significado voltado ao público, né, seria da coletividade. Então, finanças públicas seria gerir fundos da coletividade, fundos pertencentes à coletividade, né? Esses fundos sendo então recursos financeiros. Só que nós temos também que pensar a seguinte forma: a gestão desses fundos, elas têm que seguir alguns princípios, né? Então, princípios econômicos, depois princípios orçamentários e assim por diante. Só que assim, no cotidiano, né, uma vez que esse nosso bate-papo hoje aqui e a tua iniciativa do programa Gestão em Foco é voltada para o cidadão, tem um outro termo que a gente aplica também no dia a dia, né, que é a atividade financeira do Estado. Então, finanças públicas têm essa ponte, né, com a atividade financeira do Estado, que seria o quê? Esse Estado sendo compreendido pela União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, essa administração financeira do Estado, ou atividade financeira do Estado,
essa capacidade, né, ou essa arte de gerir os ativos financeiros ou os fundos, né, com recursos financeiros que pertencem à coletividade. E essa gestão que une, então, finanças e orçamento. Isso. Mas antes, sou professora, né, Caio? Então a gente tem algumas... Vamos mostrar. Antes eu gostaria só de fazer um pouquinho mais da caracterização, se vocês me permitirem, passando o slide da atividade financeira do Estado, em que nós temos uma equação. É uma equação para o cidadão que ela parece bastante simplificada, né, que é a receita menos a despesa é igual a um resultado. E essa receita sendo trabalhada como arrecadação ou a captação de recursos para, de alguma forma, gerar um determinado gasto, sendo que isso é para suprir o quê? A necessidade da coletividade e também do próprio Estado. Porque existe receita, professora, então, para a gente entender, é tudo que está arrecadado, é o caixa, é o geral, tudo que eu tenho de dinheiro, tudo que eu tenho de dinheiro no cofre público, né? Isso. E aí o gasto, né, tem uma determinada, um leque de rubricas que o professor Arlindo também pode estar comentando para a gente mais tarde, que entra como, né, despesa, ou seja, na verdade sai, né, porque é um fluxo, né, as receitas com os sinais positivos e as despesas então com os sinais negativos. E só pode sair o que estiver assinalado pelo orçamento, é isso? Exatamente. No caso da despesa, interessante notar que a despesa é uma autorização, como eu disse. É uma autorização, perdão, o orçamento é uma autorização de despesa. E só pode ser gasto aquilo que está autorizado previamente no orçamento, ainda que essa autorização possa refletir uma quantidade de receita que ainda não existe. Daí o problema orçamentário e o problema financeiro, ou seja, você tem uma autorização para gastar, porém você eventualmente pode não ter o dinheiro físico para gastar. A diferença está aí. Então a gente às vezes tem orçamento e não tem recurso financeiro, e às vezes tem o financeiro, mas não tem autorização orçamentária para gastar. Certo. Mas aos poucos isso vai encaixando, né? E nós temos então que observar a legislação que ampara, né, toda que na verdade é um fluxo. Entra recursos, que são as receitas, saem recursos, que são as despesas, e isso vai gerar um resultado. Então, nós, da economia empresarial também, né, trazemos o conceito de fluxo de caixa. Então, aqui nós temos um fluxo de caixa, esse fluxo, ele está amparado, né, a gestão desse fluxo no direito financeiro. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, é a Lei Complementar 101 do ano de 2000, né? Essa equação, embora ela pareça bastante simples, né? É uma equação simples, ela é complexa dentro dos seus componentes. Porque receita é complexo, despesa é complexo. O resultado nós gostaríamos que não fosse tão complexo. Sim, é a grande questão, né? Transparente, né? E bem, mas tem também a sua complexidade. Então, Caí, na verdade, se nós pudermos passar o segundo slide, só para deixar caracterizado que dentro dessa legislação, se não, tudo bem. Só para deixar caracterizado que dentro dessa legislação nós temos essa definição. O que é receita? O que é despesa? O que é esse resultado? Isso é caracterizado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, receita, né? Entre as receitas nós temos as receitas tributárias, as receitas patrimoniais, ou transferências correntes. Então, tem uma série de receitas e isso está dentro da nossa legislação, né? A despesa da mesma forma. Então, nós temos receitas e despesas, por exemplo, classificadas por categorias econômicas. Isso tudo, existe uma legislação, não sai do ar, não se cria, né, do pensamento. Está tudo escrito, embasado nessa legislação. E só antes da gente encerrar esse bloco e voltar até para explicarmos melhor como é que funciona, a professora tem outras ilustrações que vão nos ajudar a entender
vou chamar aqui este mundo de finanças e orçamento. Queria que o professor complementasse. Então, assim como a Receita não sai, não sai de nenhuma mágica, existe toda essa legislação que orienta, que define a transferência de recursos que são autorizados entre os entes, né, professora? Isso. No orçamento também deve estar contemplado, planejado. É por isso que se torna tão complexo também essa organização dos investimentos, para que o cidadão possa agir como o senhor falava. O orçamento, aquele meu gasto tem que ser previamente autorizado. Na verdade, isso existe todo um fluxo previsto, inclusive, como diz a professora Ivonete, na legislação, que se inicia lá no início, quando existe a eleição, digamos assim, dos governantes. Na verdade, ao serem eleitos, os governantes são obrigados a apresentar o que a gente chama de PPA, que é o Plano Plurianual. É um plano que vai determinar, em termos de planejamento, toda a sua gestão econômico-financeira, digamos assim. Esse plano ele é reproduzido a cada período, a cada ano de mandato, a cada exercício, de forma a ser completado ao longo do mandato aqueles projetos que estavam no PPA. E cada vez que você faz a lei orçamentária anual, ela é um reflexo de uma parte desse PPA que tem que ser, obviamente, autorizada pelo Legislativo, é um projeto do Executivo, no caso da Prefeitura, é um projeto enviado pelo prefeito ao Legislativo, à Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores, então, aprova para cada ano a execução daqueles projetos. E aí o Executivo não tem mais como fugir daquilo, a não ser, obviamente, fazendo propostas de modificação, que são perfeitamente possíveis ao longo do tempo. Uma análise, na verdade, um conselho de vocês a quem está, a nós cidadãos. Ou seja, o planejamento é o carro-chefe para saber captar, gerenciar as finanças, o que é transferência de verba, de recursos, o dinheiro, com bem aplicar. Essa resume aquela equação, né? Se não tivermos um bom planejamento daquilo que desejamos executar, aonde desejamos chegar, vai virar um balaio de gasto tudo isso. É isso mesmo? Exatamente isso. Obrigado. Então nós vamos fazer um breve intervalo. Fique conosco, parece ser um tema realmente complexo, difícil, mas a partir do programa de hoje nós vamos com certeza aprender um pouquinho mais, saber analisar mais, melhor e cobrar com eficácia uma boa gestão financeira, uma boa execução do orçamento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Voltamos em instantes.